26 de dezembro de 2025, sexta-feira, segundo dia na oitava de Natal, e hoje a igreja celebra a festa de Santo Estevão Protomártir. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus, obrigado pela sua participação, louvado seja Deus por termos a oportunidade de rezarmos ao início desse dia, sextou com alegria. Muito bem, queridos, iniciemos esse nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos do 8 ao 10, capítulo 7, versículos do 54 ao 59. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com sirinenses e alexandrinos, e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse: Estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão clamou, dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Então, hoje nós acompanhamos o texto dos Atos dos Apóstolos. E o livro dos Atos dos Apóstolos, frequentemente é chamado de o Evangelho do Espírito Santo. Ele é a segunda parte da obra do evangelista Lucas. Primeiro Lucas escreve o Evangelho e depois ele escreve como que os Atos dos Apóstolos fosse uma continuação do Evangelho. Então ele narra nos Atos dos Apóstolos a trajetória primitiva da igreja, né? Desde a ascensão de Jesus em Jerusalém até a chegada do Evangelho pelo Espírito Santo na cidade de Roma. Então, a cidade de Roma era o centro do mundo civilizado daquela época, né? Então é mais do que um registro histórico, né? Os Atos é um tratado teológico sobre como a promessa de Jesus, aquela promessa que Jesus dá aos apóstolos, recebereis o poder do Espírito Santo, como essa promessa se manifesta na vida da comunidade. Então, agora de maneira muito pontual, esta perícope que nós ouvimos hoje, constituída de duas partes, a primeira parte do capítulo 6, versículos do 8 ao 10, e depois a segunda parte, o capítulo 7, versículos do 54 ao 59, esta perícope apresenta a figura de Estevão. Estevão, minha gente, que hoje é celebrado, cuja festa é celebrada hoje, ele foi o primeiro mártir da igreja, tá? O primeiro a derramar seu sangue por Jesus. Tá? Por isso que ele é chamado de protomártir, né? Significa primeiro mártir, né? Estevão, quem era Estevão? Não sei se vocês se recordam, mas Estevão era um dos 7 diáconos que foi escolhido, né? Esses diáconos tinham sido escolhidos para o serviço das mesas, né? Mas a atuação específica de Estevão transbordou para a pregação e a realização de prodígios. Então, o texto que hoje a igreja reflete
salta do início do ministério de Estevão e da oposição que ele enfrentou, que é o capítulo 6, diretamente para o desfecho do seu julgamento diante do Sinédrio, né, e a sua execução, que é o capítulo 7. Tá? Então a igreja pegou o começo do ministério e depois o desfecho, que acaba com a morte de Estevão. Então o capítulo 6 e o capítulo 7. Né? Então vamos à primeira parte, que é o capítulo 6. Tá? Lucas, ele descreve Estevão com dois termos fundamentais, né? Charis, né? Ou charis, que significa graça, e dinamis, significa poder, né? Olha só, o texto diz assim: Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, isso indica que a autoridade de Estevão não vinha de uma formação rabínica, por exemplo, humana, uma formação humana, abstrata, intelectual, mas de uma investidura divina. Então, a oposição vem da sinagoga dos libertos, como diz o versículo 9. Surgiram alguns da sinagoga dita dos libertos, dos sirinenses e alexandrinos, da Cilícia e da Ásia, que começaram a discutir com Estevão. Ou seja, né, nós vemos aqui que é uma oposição. Os judeus helenistas que haviam sido escravos em Roma, né? A sinagoga dos libertos era constituída por judeus que tinham sido escravos. Por isso que chama a sinagoga dos libertos. Tá? Então, o conflito aqui é intelectual e espiritual. Então, eles tentam vencer Estevão no debate. Mas a sabedoria, né, do grego sofia, a sabedoria de Estevão, movida pelo Espírito Santo, ela é irresistível. Então, Estevão, ele personifica, gente, a promessa de Jesus que daria aos discípulos palavras de sabedoria que nenhum adversário poderia contradizer. Jesus faz isso: não temeis. Não temeis, não fiqueis preocupados com o que havereis de dizer, porque eu darei palavras acertadas, né? Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículo 15. E Estevão experimenta essa promessa de Jesus. Nós podemos colocar na nossa vida essa primeira parte dessa perícope de hoje. No mundo profissional e tecnológico, muitas vezes, gente, nós confiamos apenas nas nossas capacidades e na capacidade técnica e lógica dos seres humanos. Estevão nos ensina que a verdadeira eficácia, seja no desenvolvimento de quaisquer que sejam as atividades, a verdadeira eficácia vem de estar cheio de graça, cheio da graça e do poder que vem de Deus. Quando nós agimos movidos pelo Espírito, a nossa palavra, o nosso trabalho, enfim, aquilo que fazemos adquirem uma profundidade que a técnica sozinha não alcança. Tá? Por isso que eu sempre falo, olha, você entrou no seu trabalho, entrou na sua empresa, está desenvolvendo algum trabalho diferente, reze primeiro, mesmo que seja em silêncio, para não ter desentendimento por causa de religião. Pare, feche um pouquinho os olhos, ninguém vai saber, você não está incomodando ninguém, mas você está consagrando o que você está fazendo a Deus. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, gente, nós superamos aquilo que humanamente nós podemos fazer. Nós superamos, nós nos superamos. Então, o desafio hoje é enfrentar as discussões e oposições do mundo contemporâneo, não com arrogância, mas com a sabedoria mansa que desarma os adversários pela verdade. Né? Depois vem a segunda parte, que é o capítulo 7, aí já vai... É como que essa igreja já passasse para a parte do desfecho, que vai prever, sugerir e descrever a morte de Estevão, né? A reação do Sinédrio diante das discussões, e ninguém conseguia pegar Estevão em nenhum ponto, né? E a reação do Sinédrio, ela é visceral, ranger de dentes, ou seja, simboliza o ódio daqueles homens.
né? Estevão, ele experimenta uma teofania. Ele vê Jesus de pé à direita de Deus. Na tradição bíblica, gente, Jesus ele costuma estar sentado, que é a posição de um rei, de um juiz, de um professor, de um mestre. Mas aqui Estevão, na visão, ele vê Jesus de pé, como quem se levanta para acolher o seu mártir, ou para testemunhar em seu favor. Então as últimas palavras de Estevão ecoam as de Jesus na cruz. Ele entrega o seu espírito. Olha que bonito isso, né? Tá? Ele perdoa os seus algozes. É claro que isso não está explicitamente empregado no texto, mas nós deduzimos isso. E é interessante que São Paulo, que se chamava Saulo, ele aparece aqui como testemunho oficial da execução de Estevão. Aqui é como que uma preparação do que vai ser a sua futura conversão, né? Então, o martírio de Estevão, gente, nos convida a manter os olhos fixos no céu. Mesmo quando o mundo ao redor parece desabar, nos atacar, nos intimidar, em meio às pressões, às crises, a perspectiva cristã é a do céu aberto. A certeza de que Jesus está atento e está de pé para nos sustentar. Isso é muito bonito, né? Muito bonito. Além de tudo isso, gente, a entrega de Estevão nos ensina sobre também a configuração total a Cristo. Ser cristão é ser capaz de manter a paz, a oração, mesmo sobre o apedrejamento, como Estevão assim viveu. Né? Manter a paz, a serenidade. Né? Os nossos apedrejamentos hoje em dia são as críticas às pessoas, as ingratidões, né? As incompreensões, as injustiças, né? As violências. Então, e Estevão se mantém sóbrio e ele entrega o seu espírito na sobriedade, na serenidade, no silêncio, na entrega. Então nós vemos aqui um texto muito bonito, né? O testemunho de Estevão é a prova de que a palavra de Deus não pode ser acorrentada, gente. Né? A morte de Estevão, que parecia uma derrota, né? Um jovem na igreja de Jerusalém morre, dá a vida por Jesus, né? Aparentemente uma derrota, mas isso se torna a semente de uma expansão missionária. Então nós percebemos no testemunho dos mártires, sobretudo em Estevão, que sem o martírio, nós talvez não tivéssemos a conversão, por exemplo, de São Paulo. Sem o martírio de Estevão, nós não teríamos São Paulo convertido. Né? Ou seja, o sangue dos mártires, a gente fala essa frase, né? Rega o solo da igreja. Né? Então, para nós, Estevão, ele permanece como modelo de um diácono, de um evangelizador, alguém que serve com humildade, né? Que fala com sabedoria, que morre com esperança. Então ele nos recorda que o sucesso do reino de Deus não é medido pela aceitação do mundo, mas pela fidelidade ao Espírito Santo até o fim. Então, o martírio de Santo Estevão, gente, nos mostra que muitas vezes também nós seremos martirizados. Digo a vocês uma coisa, né? Um testemunho como sacerdote, né? Inclusive algumas situações que eu vivi esses dias. A gente sempre procura fazer o melhor. Você sempre procura fazer o melhor, sempre. Se esforça, corre atrás das coisas, e o relacionamento com pessoas, e resolve um problema aqui, um problema ali. Mas sempre vai ter uma situação de injustiça com a gente. Experimentei isso esses tempos. Né? Por melhor que você faça as coisas, sempre vai ter alguém para dizer que você não presta, para dizer que você é injusto, para dizer que você é falso, para dizer que você não fez as coisas como devia. Então, nós não podemos nos apegar nessas coisas.
Não podemos. Por quê? Porque é previsto que aqueles que servem a Deus serão perseguidos. Então a gente precisa sempre estar na humildade, disponíveis. Nós precisamos estar disponíveis para fazer o que é a vontade de Deus, né? Sem ficar olhando o mérito, os reconhecimentos, né? E outras coisas similares a estas, né? Simplesmente nos manter fiéis a Deus e saber que a recompensa de tudo ela vai ser entregue por Deus e por mais ninguém. Que nós possamos na nossa vida, gente, dar o nosso melhor sempre naquilo que nós fazemos. Faça bem feito, né? Dê o seu melhor e leve na consciência a certeza de que você fez o melhor que você podia fazer, porque você fez para o Senhor, para a glória do Senhor. Muito bem, queridos. Desejo a vocês uma excelente sexta-feira com muita paz, saúde, força e coragem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.